Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero repercutir com vocês sobre um novo serviço que vai ser implementado pela B3 e que vai passar a vigorar a partir de novembro de 2020. Trata-se basicamente do aluguel de cotas de fundos imobiliários. Bom, esse serviço até então só era adotado no mercado de ações. Para quem não está muito familiarizado, basicamente quando você tem uma carteira de ações, você tem a possibilidade de disponibilizar esses papéis lá no BTC, que é o Banco de Títulos e Custódia. Hoje é chamado de BTB, Banco de Títulos da B3. Quando você disponibiliza esses papéis, você tem uma contraparte, que é o tomador. Ele pode alugar esses papéis, basicamente para duas funções, ou utilizar esses papéis como margem de garantia para operar o contrato futuro ou mercado de opções, ou na maioria das vezes ele pega esses papéis para fazer uma operação de venda descoberta, que é o que a gente costuma chamar de operação short, né? Quando você aposta na queda do mercado. Então ele vende o papel com o intuito de comprar esse papel mais barato e ganhar com essa diferença. E aí, quando esse papel é alugado, você se torna um doador e recebe uma taxa de remuneração. Até então, esse serviço só era adotado no mercado de ações, mas vai passar a ser adotado também nos fundos imobiliários. A pergunta é, será que esse tipo de serviço vai ser vantajoso para o mercado? Quais seriam os impactos disso no médio e no longo prazo? Principalmente para aquele investidor que detém cotas de fundos imobiliários e tem como objetivo ter aquela remuneração mensal. Nesse vídeo, meu propósito é trazer essas informações para você. Bom, se você é novo aqui no canal, quero te fazer um convite, aproveita a oportunidade e já se inscreve. Eu percebi que 90% das pessoas que assistem os meus vídeos aqui no YouTube ainda não são inscritos, então existe uma grande probabilidade de você não estar inscrito no canal. E essa é uma oportunidade para você se inscrever e aproveitar os próximos vídeos que estão por vir. Toda semana eu tenho postado um vídeo novo e eu tenho certeza que esse conteúdo pode agregar muito valor para você. Bom, de vez em quando algumas pessoas me perguntam como é que você consegue vender um ativo que você não tem na carteira mediante um aluguel para ganhar com a queda do mercado. Isso só acontece no mercado financeiro e isso até bastante polemizado. Mas para a gente poder compreender sobre esse novo serviço que vai ser implementado por parte da B3, é importante a gente compreender o modelo de negócio da nossa bolsa. Primeiro a gente vai perceber que a B3 atua no ramo de intermediação financeira. Significa dizer que quanto maior esse volume médio diário de negociação, maior vai ser a margem de lucro da B3. E aqui, pessoal, não é uma crítica para a B3. Qualquer empresa, ela tem como objetivo ter lucro. Então, se ela tem a possibilidade de criar um novo produto para que esse produto possa aumentar a sua margem de lucro, ela vai fazer. Foi justamente isso que a B3 fez. Ela criou mais uma alternativa para que o investidor ou o especulador possa atuar, para que possa aumentar o volume médio diário de negociação. A gente pode analisar até o resultado da B3 para a gente poder enxergar isso de uma forma mais amplificada. Vale frisar que a B3 é uma empresa listada em bolsa. Se a gente pegar aqui o desempenho por segmento, a gente vai perceber que 47% da receita da B3 é proveniente de ações e instrumentos de renda variável. Basicamente, o mercado à vista de ações e o mercado relacionado a contrato futuro. A gente também vai perceber que houve um aumento interessante na receita proveniente ao aluguel de ações, que está muito impactada a uma situação de mercado. Quando você tem uma perspectiva de risco maior, as pessoas passam a alugar mais ações para tentar fazer operações de venda alugada, né? De venda a descoberto para ganhar com a queda. A gente consegue ver isso aqui no primeiro trimestre desse ano de 2020 e também no segundo trimestre, né? Houve um aumento importante e, claro, a B3, como qualquer empresa, está antenada a esse tipo de situação e cria então um produto para que isso possa ocorrer também num segmento de atuação que até então não existia, né? Que seria basicamente o fundo imobiliário. Então a gente consegue perceber que para a bolsa é um ótimo negócio e ela pautou esse novo serviço basicamente em dois itens. O primeiro item é uma demanda reprimida. A gente sabe que hoje existe aí mais de 1 milhão de pessoas investindo em fundos imobiliários. E o segundo item seria a utilização dessa ferramenta como um instrumento para ajudar numa melhor formação de preços. E aí eu diria que isso faz até algum sentido, porque não é incomum você ver fundos imobiliários negociando a preços superiores ao seu valor patrimonial. E quando você passa a ter a possibilidade de utilizar um serviço onde eu consigo alugar a cota desse fundo e fazer uma venda para comprimir os preços, provavelmente eu vou ter ali uma pressão vendedora que pode ajustar esse preço para uma proximidade do valor patrimonial. Então você vai ter os especuladores atuando na ponta vendedora quando eles considerarem que o preço está inflacionado,
com o intuito de fazer uma operação para ganhar com a queda daquele fundo imobiliário especificamente. Bom, tem algumas características que a gente deve avaliar. Primeiro, a gente precisa compreender que esse serviço só vai estar disponível a partir de novembro de 2020. Segundo, a gente vai entender também que nem todos os fundos imobiliários estarão disponíveis para aluguel, né? Então vai ter alguns critérios, dentre eles, por exemplo, liquidez. Bom, o segundo ponto que a gente deve observar é que o aluguel de cotas de fundos imobiliários e fundos de participações vai obedecer basicamente os mesmos critérios adotados para o mercado de ações. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais e entender completamente como é que funciona isso, eu fiz um vídeo falando sobre o aluguel de ações e eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, onde você vai conseguir compreender completamente como é que funciona esse mercado relacionado ao aluguel e a venda a descoberto, como o mercado costuma chamar. Bom, e aí a gente parte para os pontos mais polêmicos, né, que seria basicamente as vantagens e desvantagens desse novo serviço que está sendo ofertado pela B3. A vantagem eu listei basicamente duas, né? Primeira vantagem seria um ganho adicional referente ao aluguel das cotas. Bom, como a gente sabe, quando eu compro um fundo imobiliário, eu tenho basicamente duas formas de remuneração. A primeira é através do ganho de capital, então comprei lá um fundo a R$100, ele se valorizou, caso eu faça essa venda, eu vou aferir um ganho nessa operação. E a segunda é através de uma remuneração mensal, que normalmente o pessoal costuma chamar de aluguel, né? São basicamente os proventos pagos pelos fundos imobiliários. E agora, com esse novo serviço, você vai ter a possibilidade de alugar e ter uma terceira fonte de renda com fundos imobiliários. É claro que como essa é uma operação de baixo risco, porque a B3 faz a contraparte, a tua remuneração proveniente ao aluguel de cotas de fundo imobiliário provavelmente vai ser uma remuneração bem pequena, como ocorre, por exemplo, no mercado de ações. Você só tem um aumento de taxa de remuneração quando você tem uma volatilidade muito elevada e quando você tem uma percepção de risco maior. Só que a gente não sabe como é que vai ser a demanda, né, por esses ativos para fazer venda alugada, né? Porque a gente tem outros ativos que eu considero que seriam mais atrativos para fazer operações especulativas. Mas essa seria uma possibilidade de uma receita adicional de baixo risco para o investidor que atua no longo prazo com fundos imobiliários. Bom, uma vantagem que fica mais clara seria uma maior liquidez, né? Como você tem ali atuação tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora, você provavelmente vai ter uma maior demanda e isso pode gerar uma maior liquidez. Agora, tudo que tem vantagem, tem desvantagem também. Primeiro, um aumento de capital especulativo. Quando a B3 implementar esse novo serviço, isso vai dar a possibilidade para que o especulador possa ganhar com a queda de um fundo imobiliário. E claro, isso vai atrair um maior capital especulativo e, como consequência, tende a aumentar a volatilidade. A volatilidade ela pode ser encarada como um fator positivo ou negativo. Positiva seria uma possibilidade de você ter uma oportunidade de aquisição dessas cotas de fundos imobiliários a um preço menor do que normalmente ela é negociada, né? Porque quando você tem uma maior volatilidade, significa que você tem uma maior dispersão em relação ao preço médio. E essa dispersão pode ser para cima ou para baixo. Então, se você tiver uma volatilidade mais acentuada, você tem, de repente, uma oportunidade de aquisição a um preço mais atrativo do que normalmente o fundo, por exemplo, vale. Mas, ao mesmo tempo, se você tiver uma posição para longo prazo, você pode ter o desprazer de repente, ver a sua posição bastante desvalorizada. E para aquele investidor que estava pensando no longo prazo, num ativo menos volátil do que bolsa, por exemplo, ele pode se sentir bastante desconfortável. Então, pessoal, em resumo, cada investidor vai avaliar se esse novo serviço vai impactar para ele de forma positiva ou negativa, né? Para mim, sinceramente, como investidor de fundo imobiliário para longo prazo, esse tipo de serviço oferecido pela B3, ele não tem muita relevância, porque eu estou comprando cotas de fundos imobiliários pensando no longo prazo e pensando em ter uma receita recorrente. E caso tenha uma depreciação de preço por conta de uma forte movimentação especulativa nesses fundos que de repente eu detenho na carteira, eu tenho a possibilidade de adquirir mais cotas e aumentar a minha receita recorrente. Por outro lado, eu considero que existem outros ativos mais interessantes para quem deseja fazer especulação. Então a gente não sabe na prática se realmente esse serviço vai ser aderido pelo mercado. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!